Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, a mais um vídeo do nosso canal Estudo Divino. Hoje falaremos sobre os dons espirituais, mais especialmente sobre o dom de línguas. Primeira pergunta é: o dom de línguas realmente existe? Isto é comprovado na Bíblia. O dom de línguas é bíblico, é um dom espiritual que recebemos após sermos batizados. Na carta de Paulo aos Coríntios, podemos ver falando sobre os dons espirituais, incluindo, claro, o dom de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 12, logo no primeiro versículo diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo deixa bem claro que ele não quer que ninguém seja ignorante com relação aos dons espirituais. Ele quer que todos saibam o que significa, o que são os dons espirituais. Então, no versículo 10, ele se propõe a falar um pouco mais sobre os dons espirituais. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então podemos ver que temos a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Duas coisas diferentes. A variedade de línguas é você poder falar em línguas, e a interpretação é você interpretá-las. No versículo 28 diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, e vejam, variedades de línguas. Reparem na palavra variedades, que aparece novamente aqui. No versículo 30 diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Bem, até agora, como podemos ver, dom de línguas é um dom espiritual, que permite com que se fale várias línguas, diversas línguas, assim como o texto bíblico diz. Não se trata de falar uma única língua em específico. O nome mesmo já diz, dom de línguas, não dom de língua. Muitas pessoas afirmam que esse dom possibilita as pessoas a falar na língua dos anjos. Sendo assim, os anjos teriam muitas línguas e não uma só em específico, certo? Mas será que isso realmente é o que nos mostra a Bíblia? Agora vamos para 1 Coríntios 14. Mais uma vez, Paulo se propõe a falar sobre os dons espirituais. Logo no versículo 1 ele explica: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora vamos ler um pouquinho mais do capítulo 14. Lembrando que língua desconhecida se lê apenas língua, pois na própria Bíblia o desconhecida ou estranha está em itálico, e toda palavra que está em itálico não corresponde ao conteúdo original, ou seja, é apenas para dar um melhor entendimento ao leitor. Então, lemos apenas língua, ok? Continuando a leitura, vamos ver que o dom de línguas nada mais é do que falar em outras línguas de outras nações. É isso mesmo, isso vamos ler e comprovar agora na Bíblia. Continuando ali do versículo 2, vemos: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então logo, se você falar em língua de outras nações em uma nação diferente, ninguém irá entender. Você vai falar a Deus, porque Deus conhece todas as línguas de todas as nações. E sabendo que tendo o dom de línguas, logo há uma manifestação do Espírito Santo, diz ali: e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele deixa bem claro que profetizar é mais importante do que falar em outras línguas, porque nem sempre as pessoas vão entender o que você está falando. Continuando, ele diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Aí vem aquela história: falar a língua e interpretar a língua. Continuando do versículo 6 ao 9 diz:
E agora, irmãos, se for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Logo, Paulo deixa bem claro que se deve falar palavras inteligíveis, que se entenda. Continuando o capítulo do versículo 10 ao 14, diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Percebe, meus irmãos? Olha o que ele diz. Há tantas espécies de vozes no mundo, ou seja, vários idiomas. Mas se eu ignorar o sentido da voz onde eu estou falando, eu vou ser bárbaro para quem eu estou falando. E quem está falando para mim, se não falar o que eu entendo, também será bárbaro para mim. Continuando, ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aí no versículo 18 e 19, ele diz assim: dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Agora, uma chave do capítulo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei. Quando Paulo diz que está escrito na lei, ele quer dizer que está escrito no Velho Testamento, ou seja, na lei de Deus. Em algum lugar no Velho Testamento está escrito. E o que está escrito? Paulo diz: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Agora, vejam só em Isaías 28:11, que comparação incrível. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Quem conhece o livro de Isaías, comparando com a carta de Paulo, sabe que Isaías previa uma época em que Deus usou os assírios para falar com eles, ou seja, povos de outra nação, línguas diferentes. Você ainda pode achar que as línguas são realmente línguas que ninguém conhece, língua dos anjos ou de Deus, mas lendo Atos 2 teremos uma prova. Ou melhor, vamos assistir Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a 3ª hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Depois que Pedro terminara de falar todas aquelas belas coisas, veio um e disse: o que faremos? Então Pedro disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? O dom espiritual. E como eu disse, precisa ser batizado para ter os dons espirituais. No versículo 39 continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, a promessa é para todos. E em outras partes da Bíblia, o que representa a palavra línguas? Vamos ver ali em Gênesis 10, 20, lá no Velho Testamento. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Em Marcos 16, 16 a 17 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais serão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos deixa bem claro que quem crê deve ser batizado e, sendo batizado, ganharão os dons espirituais, sendo que expulsarão demônios e falarão em línguas. Sem contar nas diversas partes da Bíblia que diz povos, nações e línguas. Isso em Apocalipse, Daniel, Zacarias, entre outros. Vocês podem procurar. Finalizando, irmãos, quando anjos falam na Bíblia, não falam língua estranha como alguns pensam. Falam a língua que entendemos, nossas línguas. Isso também no Velho Testamento. Anjos falavam com Jacó, em Gênesis 31:11. Anjos também falavam com Balaão, em Números 22, 31 a 32. Anjos também falavam com Sideão, em Juízes 6, 12 a 13, entre muitos outros. Muitos ainda podem dizer que esses tinham o dom espiritual de línguas e, portanto, falavam normalmente a língua dos anjos. Vejam em Atos 2:38, devemos nos batizar para poder desfrutar desses dons. E no Velho Testamento não havia batismo ainda.
Veja mais evidências. Deus falou com Adão e Eva, mesmo depois que eles haviam cometido o pecado. Moisés falava diretamente com Deus, e além de nunca ter citado que o Senhor falava língua diferente, os que pediram para ouvir o que Deus falava ouviram sonido de trombeta e não língua sem interpretação. Então, irmãos, façam como Paulo alertou, não sejam meninos no entendimento, mas sim na malícia. Em 1 Coríntios 14, versículo 22 ainda diz: de sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Eu não citei, mas naquele vídeo de Atos 2 que assistimos, depois daquelas coisas que Pedro disse, eles ganharam mais de 3.000 seguidores. Isso porque alguns poderiam ser não tão fiéis, e sua fé se fortaleceu. Agora, para quem é fiel, há um sinal também, que é a profecia. Essa sim, não é para os infiéis, e sim para os fiéis. Agradeço, meus amigos, pela companhia em mais um vídeo aqui do nosso canal. Inscrevam-se e dê um like se vocês gostaram. Até o próximo, fiquem com Deus.